Muito bem, meus amigos, agora nós vamos entrando no coração da LGPD. Nós vamos adentrar aqui justamente em como é que deve ocorrer esse tratamento de dados pessoais. Nós já sabemos, já conhecemos aí os objetivos da lei, os fundamentos da lei, os princípios da LGPD. Nós já conhecemos também as hipóteses às quais a LGPD se aplica, aquelas em que ela não se aplica. Tá? E agora a gente vai adentrar aqui justamente nessas situações em que ela se aplica, quais são as regras que precisam ser observadas, quais são os requisitos para o tratamento desses dados pessoais. Tá? Inicialmente, pessoal, esse capítulo 2º da lei é um dos tópicos mais cobrados em provas. E eu quero iniciar aqui com vocês detalhando um pouco mais o que é considerado tratamento de dados pessoais. Tá? E aí você vai perceber que tratamento de dados pessoais são todas aquelas operações em que uma pessoa física ou jurídica lida com dados pessoais. Então, tratamento de dados pessoais nada mais é do que aquelas operações relacionadas à coleta de dados, beleza? Então, você foi lá e respondeu ali a um formulário num site, num portal de compras pela internet, você foi lá e inseriu seus dados, aquela pessoa coletou dados pessoais seu. Aquele momento, aquela operação é uma operação de tratamento de dados pessoais. Colocou ali seu endereço, colocou ali o número do seu documento, enfim, uma série de informações pessoais suas, é a coleta, é a hipótese, é uma das formas de tratar dados pessoais. Produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão. Tá? Aquele site de compras pegou seus dados e transmitiu aquilo ali por meio de uma determinada tecnologia, de um operador de sistemas, tá, na internet. Então, é também um tratamento de dados pessoais, distribuição, processou aquele seu dado, arquivou, armazenou lá no banco de dados daquele site, daquela empresa, eliminou, avaliou ou controlou, modificou, comunicou, transferiu, difundiu ou extraiu. Então, é uma definição super ampla, mas aqui para nós basta que a gente se lembre, que lidou com o dado das pessoas, aquilo é considerado tratamento, e, portanto, atrairá a adoção da LGPD. Beleza? Muito bem. Nós já sabemos que isto vale, essas regras relacionadas ao tratamento de dados, valem tanto para pessoas físicas lidando com dados de outras pessoas físicas e vale também para pessoas jurídicas de direito público ou de direito privado. Agora, toma um fôlego aí, porque a gente vai estudar as hipóteses em que a lei permite o tratamento de dados. Tá? Essas hipóteses elas estão previstas lá no artigo 7º da LGPD. Beleza? Artigo 7º da LGPD. Essas hipóteses são tantas que nós vamos dividi-las aqui em 2 slides. Tá? E galera, traga 200% da sua atenção porque isso aqui é super importante. Uma primeira hipótese em que é possível que outra pessoa trate os seus dados é quando você dá o seu consentimento. Tá? Então, uma hipótese que autoriza o tratamento de dados é o fornecimento de consentimento por quem? Pelo titular daqueles dados. Beleza? Daudi, existe alguma hipótese que, mesmo sem o consentimento, pode haver o tratamento de dados? Existe sim, pessoal. São essas outras aqui. Tá? Só na primeira hipótese é que exige-se o consentimento. Nas demais, o tratamento ocorre mesmo sem o joinha, o ok lá do titular daquele dado. Tá? Quando for para cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador, então imagina só que você é um empregado CLT, tá? E você passou dados pessoais para o seu empregador. Beleza? Então, o seu empregador, ele é o controlador daqueles dados que você forneceu. Você passou ali quantidade de filhos, passou endereço, passou, enfim, uma série de dados pessoais. Bacana. Imagina só que exista uma lei que diz o seguinte, olha, todas as empresas que admitam empregados, elas precisam enviar esses dados para o Ministério do Trabalho todos os anos por meio do e-social.
Tá? Então, mesmo se você não autorizar, o seu empregador vai enviar para o Ministério do Trabalho, porque ele está cumprindo uma obrigação legal. Pode ser também uma obrigação regulatória, tá? Surge lá a Anatel, e a Anatel fala, olha, operadoras de telefonia celular, me enviem os dados de todos os seus clientes. A obrigação regulatória ele vai enviar mesmo sem o seu consentimento. Bacana? Terceiro, pela administração pública, tá? Que interessa muito a gente, porque aqui é a administração pública especificamente, ela poderá tratar dados, tá? Ela poderá tratar dados e usar dados compartilhados nas políticas públicas quando forem políticas públicas previstas em leis, tá? Em regulamentos. Opa, olha só, eu tenho lá a política pública do Bolsa Família. Beleza? Então, é uma política pública prevista em lei, né? Tem lei do Bolsa Família. Muito bem. Então, o que vai acontecer? A administração pública, ela pode coletar dados das pessoas, né? Endereço, renda, enfim, a escolaridade. Tá? Ela pode coletar, por quê? Porque é uma política pública prevista em lei e em regulamento. Mas também, se for uma política pública respaldada em contrato, convênio ou instrumentos do gênero, também poderia a administração pública tratar dados pessoais. Tá? Quando nós temos realização de estudos por órgãos de pesquisa. Olha só, pessoal, há um tempo atrás nós tivemos o censo, né? Veio ali o IBGE, faz ali uma pesquisa, né? Faz ali o censo, faz aquela pesquisa nacional de amostragem de domicílios. Bacana? Então, é um órgão de pesquisa? É. Ele pode coletar dados das pessoas, tratar, armazenar, processar? Pode, pessoal. E sempre que possível, tá? Não é obrigatório não, é recomendado, é sempre que possível, o IBGE e os órgãos de pesquisa, eles devem anonimizar estes dados. Tá? Anonimizar estes dados. Segura aí que a gente vai falar sobre essa anonimização. Simplesmente é remover a informação do titular daqueles dados. O dado fica anônimo, eu não sei de quem que é aquele endereço, eu não sei de quem que é aquele tipo sanguíneo, tá bem? Então, órgão de pesquisa realizando estudos, quando, e essa aqui, pessoal, é super importante, esse quinto balãozinho, quando for necessário para execução de um contrato ou procedimentos preliminares de um contrato do qual o titular seja parte. Então, olha só, imagina aqui o seguinte, você vai lá e contrata uma operadora de telefonia, tá? E você contrata, ou melhor, você faz ali uma compra pela internet. Faz ali uma compra, aquela roupa, enfim, aquela prancheta de estudos, tá? Aquele livro, e aí você passa o seu CEP para fazer a entrega. Beleza? Para execução daquele contrato, para que a empresa consiga executar aquele contrato, de entregar o equipamento lá na sua residência, né, é preciso que ela receba o seu CEP. Então, a pedido do titular dos dados também, para execução de contratos, é possível o tratamento de dados. Bacana? O que mais? Para exercício regular de direitos, tá? Para exercício regular de direitos, quando for em um processo judicial, administrativo ou arbitral. Imagina só, você vai processar alguém, tá? Você vai processar alguém, você vai entrar ali com um processo judicial contra aquela pessoa. Opa, você está exercendo um direito seu, né, de se resignar contra uma determinada questão. Então também será possível, né, para ajuizar essa ação judicial, será possível o tratamento de dados. Quando não for processo judicial, quando for um simples processo administrativo, tá? Você, enfim, quer construir uma casa lá naquele lote, né? Você quer que a administração reveja o loteamento aí da sua cidade, entra administrativamente. Então também é possível o tratamento de dados, ou quando for na via arbitral, tá? Atualmente, pessoal, esses meios alternativos de solução de conflitos, né, de resolução de controvérsias, eles estão cada vez mais sendo utilizados. Então, muitas vezes, as partes elegem um árbitro, é como se fosse o árbitro do futebol, né, que tem ali o apito, os cartõezinhos. Muito bem, muito bem. Para direitos patrimoniais disponíveis, é possível que os conflitos sejam solucionados por um árbitro e também, em um processo arbitral, será possível o tratamento desses dados. Tá?
quando for para proteção da vida, proteção da incolumidade física, tanto do titular do dado como de terceiro. Tá? Então, aqui, pessoal, o legislador flexibilizou a proteção de dados por um bem maior, a vida. É a proteção da vida. E aqui vale não apenas para proteger a vida do titular, mas também para proteger a vida de um terceiro. A gente viu que para execução de contrato é só se for a pedido do titular, né? No interesse ali do titular daquele contrato, ou do titular dos dados. Agora aqui não. Quando é proteção à vida e incolumidade física, vale tanto do titular como a proteção também da vida do terceiro. Tá? Tutela da saúde, aquele exemplo que a gente deu lá no iniciozinho da aula. Tá? Tutela da saúde, imagina só, você vai no hospital, você vai lá na clínica tirar ali um raio-x, colher um sangue, enfim, né? Você vai fazer ali um procedimento de saúde, tá? Então, será possível que aquele profissional trate o seu dado pessoal. Mas aqui tem um detalhe que tem caído bastante em provas. Tá? Caiu recentemente em prova, que é esta necessidade de o procedimento de saúde ser realizado exclusivamente por um profissional de saúde, então um médico, um enfermeiro, tá? Um técnico ali de enfermagem, um psicólogo, enfim, um profissional de saúde, por um serviço de saúde, um hospital, uma clínica, enfim, ou por uma autoridade sanitária. Tá? Então, para tutela da saúde, apenas em procedimentos realizados por estes envolvidos. Também para atender aos interesses legítimos do controlador ou do terceiro. Tá? Exceto se prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do titular que exijam a proteção dos dados pessoais. Aqui, pessoal, é uma hipótese mais abrangente, tá? Mas quando o controlador dos dados, ou mesmo um terceiro, ele estiver diante de um interesse legítimo dele, imagina só, ele vai se proteger de uma fraude. Tá? O Estratégia Concursos tem seus dados pessoais, bacana. E aí, alguém está tentando fazer uma compra no seu nome, beleza? Tentando fazer uma compra no seu nome e vai fraudar o Estratégia Concursos. O que o Estratégia Concurso pode fazer? No interesse legítimo dele, ele pode pegar aqueles seus dados pessoais para confirmar se aquela pessoa, né, se aquele que diz ser você, se é você mesmo. Tá bem? É claro, né, exceto se houver uma liberdade, um direito fundamental, né, que fale mais alto e que exija a proteção dos dados pessoais. Bacana? E, finalmente, quem já conhece aí o SPC, o Serasa, né, vai se lembrar dessa última hipótese. Também é possível tratar dados pessoais para proteção do crédito, inclusive quanto ao disposto na legislação pertinente. Então, esta hipótese aqui tem nome e sobrenome, né? SPC, Serasa, essas entidades que cuidam dessa proteção ao crédito, elas podem sim tratar dados das pessoas, mesmo sem o consentimento delas, tá? Isso está previsto aqui no artigo 7º da lei. Beleza? Questão de prova, olha só como é que isso já foi explorado em provas. Essa questão diz que o tratamento de dados pessoais, cujo acesso é público, deve considerar a finalidade, a boa-fé e o interesse público que justificaram a sua disponibilização. Em tema de requisitos para o tratamento de dados pessoais, segundo a LGPD, o tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado em algumas hipóteses. Essas hipóteses são apresentadas nas opções a seguir, à exceção de uma. Vem cá, qual que é uma não hipótese, né? A gente já viu, proteção da vida, incolumidade física, vale tanto para o titular como para o terceiro. Bacana. B, cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador dos dados. Também show de bola. C, realização de estudos por órgãos de pesquisa, garantida sempre que possível, não é sempre não, é só sempre que possível, a anonimização desses dados. Também tá tudo certo aqui. E a letra D, tutela da saúde em sentido amplo, bacana, sem exclusivamente em procedimento
Ficou até ruim a redação aqui, né? Sem exclusivamente em procedimento realizado por profissionais de saúde, serviço de saúde ou autoridade sanitária. Galera, a letra D é o nosso gabarito, tá? Porque é exclusivamente, tá? Não é em sentido amplo, é realmente exclusivamente em procedimento realizado por profissional da saúde, serviço ou autoridade sanitária. A letra D, a letra E falava em necessidade para execução do contrato, execução de contrato, ou de procedimentos preliminares relacionados ao contrato, do qual o titular seja parte a pedido do titular dos dados. Então, o titular é a parte naquele contrato e o tratamento vai se dar no interesse dele, tá? Então, isso aqui também é hipótese que autoriza sim ao tratamento de dados. Bacana? Olha só, pessoal, seguindo aqui adiante, tem um ponto importante que eu quero comentar com vocês antes de nós avançarmos, é o artigo 7º, parágrafo 3º, tá? Inclusive foi mencionado ali no caput, no enunciado dessa questão, tá? Que diz o seguinte, olha, o tratamento de dados pessoais cujo acesso é público deve considerar a finalidade, a boa-fé e o interesse público que justificaram a sua disponibilização. Tá? Então, o que vai acontecer? O uso de dados que se tornaram públicos, tá? Esse uso de dados deverá atender ao princípio da finalidade, ao princípio da boa-fé, o interesse público, tá? Não se pode desvirtuar a utilização destes dados. Tá? Então, o que vai acontecer? Muitas vezes, nós teremos dados pessoais que acabaram se tornando públicos. Imagina só, você pegou um dado pessoal seu e jogou na rede. Postou ali, né? Enfim, divulgou lá em determinada rede social. Muito bem. Então, é um dado pessoal cujo acesso agora é público? Sim. Mas isso não significa que esse dado não deva ser protegido também de acordo com outras regras da LGPD, tá? Então, quem for usar aquele dado, tá? Ele não pode se valer desse pretexto de que o dado é público para desrespeitar os princípios, desrespeitar a boa-fé, desrespeitar o princípio da finalidade, tá? E desrespeitar o interesse público que justificaram a disponibilização, publicação daquele dado. Beleza? Muito bem. Olha só, pessoal, para a gente fechar aqui esse bloco, tá? Nós temos um ponto importante da lei que trata do interesse legítimo do controlador. Beleza? Isso aqui, pessoal, até a gente estuda isso aqui a título de aprofundamento, tá? Não é algo que despenque em provas como aquelas hipóteses que nós comentamos no início do bloco. Mas, a título de aprofundamento, vale a pena você conhecer também o artigo 10, e aí eu transcrevi ele aqui na tela. Olha só, imagina aqui comigo o seguinte, que você, né, até dei esse exemplo lá quando nós comentamos no interesse legítimo do controlador, agora a gente vai detalhar um pouquinho mais isso aí. Imagina só, vou retomar aquele exemplo, que você comprou um curso de estratégia, beleza? Para você fazer a compra, você foi lá e informou uma série de dados pessoais, informou o seu endereço eletrônico, seu CPF, informou o seu CEP, enfim. Vários dados pessoais foram confiados ao Estratégia Concursos. Bacana. E aí, o artigo 10 vem dizer para nós que se houver um interesse legítimo do estratégia, um interesse legítimo do controlador, tá? Ele pode usar aqueles dados para finalidades legítimas, consideradas a partir de situações concretas que incluem, mas não se limitam a. Ou seja, nós estamos aqui diante de um rol de exemplos, uma lista meramente exemplificativa aqui. Então, de posse dos seus dados pessoais, o controlador daqueles dados pode utilizá-los para interesses legítimos, por exemplo, para apoiar e promover as suas atividades. Então, imagina só, o Estratégia Concursos, né, você deu os seus dados para o Estratégia para acessar o curso para o concurso X, beleza? Para o concurso X. Só que o Estratégia Concursos, nas suas atividades, ele pode pegar aqueles seus dados para oferecer a você
outros produtos relacionados ao concurso Y, ao concurso Z. Tá legal? Porque trata-se de um interesse legítimo e da utilização dos dados na promoção de atividades do controlador. Então ele pega o seu e-mail e te envia ali, olha, né? Entra aqui, vai entrar agora, tem esse curso, tem essa promoção. Isso aqui é possível, interesse legítimo do controlador. Também é possível esse uso para proteção em relação ao titular do exercício regular de seus direitos ou prestação de serviços que o beneficiem, respeitadas as legítimas expectativas dele e os direitos e liberdades fundamentais nos termos dessa lei. Então, para proteger ali os direitos do titular e para prestar serviços que possam beneficiá-los. Bacana? Parágrafo 1º, amigos, diz ainda que quando o tratamento for baseado nessa situação, no legítimo interesse do controlador, somente podem ser utilizados os dados estritamente necessários para a finalidade pretendida, tá? Nada além do que o necessário aqui. 2. O controlador vai adotar medidas para garantir a transparência do tratamento de dados, baseado em seu legítimo interesse. Então, ele vai ter que ser transparente para o titular de dados para dizer, olha, eu tratei os seus dados aqui para essa finalidade, né, nessas hipóteses com base aqui no legítimo interesse. E o parágrafo 3º, a autoridade nacional poderá solicitar ao controlador, tá, um relatório de impacto. Isso aqui caiu em prova não faz muito tempo. O nome disso que a autoridade nacional, o documento que a autoridade nacional pode solicitar ao controlador, chama-se relatório de impacto. Qual impacto teve na proteção de dados, nos dados daquela pessoa, aquele tratamento? Qual impacto o tratamento gerou nos dados daquela pessoa, sobre aquele titular? Tá? Então, a autoridade nacional, a ANPD, pode solicitar um relatório de impacto quando o tratamento tiver como fundamento seu interesse legítimo, observados os segredos comercial e industrial. Beleza? E com isso, amigos, a gente encerra aqui esse bloco que é um dos mais importantes no estudo da lei, em que nós realmente estudamos as hipóteses que autorizam o controlador a tratar dados das pessoas.